Nós estamos ao vivo no Meetup, ou no YouTube, alguma coisa assim? Exato. Ah, tá, que depois o pessoal me pediu para compartilhar lá o link. Claro, Bom, eu então, compartilho com vocês depois, a gente coloca, depois eu compartilho com vocês e coloco no blog, nas redes sociais, tá ok? beleza. Aí eu vou te enviar o PDF aqui da apresentação, né? A gente vai falar aqui de IA, BIAS e LGPD, né? Pessoal, Bacana. E eu ouvi umas coisas interessantes durante os processos de implementação aqui nos grupos que eu tô. Inclusive, gente dizendo que a LGPD regulamentou a IA, né? A gente ouve de tudo, assim. Bom, já me apresentaram, né? Então, assim, basicamente, essa sou eu sou mentora, né? Sou uma das mentoras do Cyber Security Girls, que é uma comunidade de cibersegurança aí voltada para mulheres. Faço parte do DevSecOps Latinoamérica, faço parte da administração aqui já no FEMET, eu já faço parte da administração, e na UOMS eu sou voluntária, né? Sempre que possível a gente está fazendo alguns eventos juntos, assim como aqui na UASP. Então, basicamente, essa daí sou eu, aqui tem o LinkedInzinho. Eu passo rápido aquela parte ali, eu vou para o que interessa, que é o roteiro da apresentação, né? Quando a gente está falando de IA, tem algumas coisas interessantes e eu acho que o Cabelo já sabe, eu gosto de começar do começo, né? Então, eu sempre pego a questão de conceitos e princípios. Até pela própria discussão de regulação de inteligência artificial, tão pobre que a gente tem no país. Eu estava lendo as últimas PLs aí, o que saiu, e então, assim, você vê que falta o básico, que é o conceito, que são os princípios. Para depois você vir para a parte de regulação, e para você entender também a regulação, você precisava ter uma noção de impactos e perspectivas. E aí tem umas tirinhas aqui no final, tips and bad tricks aqui, né? Umas dicas e digamos assim, maus caminhos aí, mas não tão boas referências assim. Bom, a primeira coisa sobre conceitos que eu acredito que seja interessante é o próprio conceito de IA, né? Cada lugar define de uma forma. Aqui eu tenho alguns conceitos diferentes, né? Do Parlamento Europeu aqui, de inteligência artificial, ele diz que é uma coleção de tecnologias que combina dado, algoritmo e poder de computação. Você vai ver aqui da Comissão Europeia lá da França, na verdade da autoridade da França, ela já diz que é um campo interdisciplinar teórico. O pessoal da Agência Espanhola de Proteção de Dados, ela diz assim, a ciência e engenharia de criação de máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligente, quer dizer, mesmo quem está regulando tem dificuldade de definir o que é IA. Eu, particularmente, gostei dessa definição do Kai-Fu Lee. Não tenho certeza se o nome do cara fala exatamente assim, mas escreve assim, né? Kai-Fu Lee. Que ele diz assim, olha, inteligência artificial é a elucidação do processo de aprendizagem humana, a quantificação do processo de pensamento, a explicação do comportamento humano e a compreensão do que torna a inteligência possível. É o último passo dos homens para se entenderem. Eu acho interessante o conceito dele. Que aí depois, né, tem lá nas recomendações, nas referências que eu utilizei, o próprio livro dele, que ele vai... Isso aqui é um conceito mais filosófico, né, que ele usou na tese lá dele, sobre por que ele deveria ser aceito lá na universidade, mas eu achei muito interessante esse conceito dele de inteligência artificial. E por que eu estou falando do conceito de inteligência artificial? Porque hoje o pessoal olha assim, uma automação, né? E aí diz assim, não, isso é uma inteligência artificial. Aí você se pergunta, what the hell? De onde saiu a informação que isso é uma inteligência artificial? Só porque quando você diz bom dia, ele te dá bom dia, não quer dizer que tem uma inteligência artificial ali. Eu posso ter um processo automatizado, que não necessariamente envolve IA. Tem só um algoritmo que dá bom dia. Acabou. Se você disser boa noite, ele não vai te dar boa noite, porque ele só foi feito para aquilo, para dar bom dia. E aí é onde a gente entra na questão do que eles definem, né? As definições hoje, quando você vai olhar de IA fraca, IA geral e IA forte, né?
No geral, a maior parte das aplicações que a gente tem hoje é IA fraca, ou seja, ela desenvolve uma solução para resolver um problema complexo e delimitado. Então, mesmo a própria, eu gosto muito dela, mas mesmo a própria Alexa aí, você pergunta, ela tem coisas que ela, não sei nada sobre isso. Por quê? Porque ela foi feita para responder um conjunto X de dados. Ela tem um input ali, olha, se associa as palavras-chave lá, opa, ouvi isso aqui, então eu respondo isso. Ouvi isso aqui, então eu respondo isso aqui. Se fugir do script, do roteiro, ela não responde, ela não sabe o que ela vai te dizer, né? Então, hoje a gente tem muitas aplicações baseadas em IA fraca, né? Ela faz uma coisa só. Se você pedir qualquer coisa fora daquele contexto, por exemplo, banco, né? Tem alguns bancos que eu chamaria de desinteligência artificial, mas ok. Enfim, né? Você pergunta e o negócio traz uma informação, às vezes nada a ver, ele não te ouve direito, enfim. Problemas de desenvolvimento. E aí a gente tem a IA geral, né? Aí já é diferente. Aí ela já tá, além do machine learning, ela já faz de fato o uso ali de redes neurais para aprender, para buscar mais informações e te dar a resposta além daquele padrãozinho. Ela já consegue ali fazer uma semântica e buscar aí associações e te trazer mais respostas. Então, eles definem ela como pode resolver qualquer tarefa intelectual solucionável por um ser humano. E aí a forte aqui que seria a superinteligência, né, acima das capacidades humanas. E aí ela já não é só machine learning, ela já faz o uso que eles chamam de deep learning, né, da questão do estado da arte. E aí o deep learning já é baseado mesmo em redes neurais e outras tecnologias, né, como as redes lá, eu esqueci. E tem um nome lá, das redes generalizadas lá, enfim. Então, você já tem uma série de outras tecnologias aí interligadas que te permitem ir além da capacidade humana. Em teoria, nós não temos nada disso aqui hoje, IA forte. Em teoria, nós estamos restritos entre IA fraca e alguma coisa aqui de IA geral. Bom, pode ser que no futuro próximo, quando a gente evoluir com a computação quântica, a gente chegue aqui, mas isso é uma opinião minha. Por quê? Porque hoje a gente está falando de algoritmo e ele é binário. Você tem uma capacidade de estados que o algoritmo pode, que é a questão do 0 e 1, né? Quando você vai para a computação quântica, como você tem mais estados para percorrer, mais possibilidades, eu acredito que com ela, sim, você consegue chegar numa IA forte. Hoje, sinceramente, com o que a gente tem de computação e de algoritmo, eu não acho que a gente esteja nesse caminho. A gente está nesse caminho, mas não com o que a gente tem hoje. Então, hoje a gente está basicamente restrito a IA fraca e a geral. Detalhe, nada disso está regulado. Importante, machine learning, né? Porque o pessoal diz assim, não, o que é isso? É machine learning. Mas o que é machine learning? O machine learning é aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina tem algoritmos, né? E aí, dentro do machine learning, eu tenho o supervisionado e o não supervisionado. Não supervisionado, eu boto lá um balde lá, um bucket lá de informação e ele vai começar a aprender, vai varrer tudo lá e vai aprender, né? Vai começar a identificar padrões, criar associações e gerar resultados. E aí, a partir do feedback que você vai estar recebendo ali, ele vai classificando melhor os resultados e aprendendo a filtrar melhor, né? Aqui é o não supervisionado. E aí, isso aqui já caminha para o uso de redes neurais e deep learning. O supervisionado, ele já não, né? Você dá um parâmetro dele de entrada ali, né? Tem uns conjuntos de dados rotulados, aí você dá algumas regrinhas, se isso, faça isso, se isso, então aquilo, se tal. Você já dá um conjunto, tanto de dados rotulados, como de algumas regras para ele tomar decisões. Então, é um aprendizado mais de automação aí, se entrar isso, então isso é um abacaxi, se pegar isso e mais isso, então faça isso.
é o se então, é mais baseado nisso. Aqui eles, em teoria, pela própria literatura, eles usam um pouco, pouca coisa de rede neural, tá? Não é que não uso, é que se eu comparar com não supervisionado usa muito mais, né? Então, basicamente, quando a gente fala de machine learning, a gente pode ter os dois tipos. O que a regulação vem dizer é que esse aprendizado seja sempre supervisionado, tá? Não quer dizer que o fato de uma regulação dizer que o aprendizado tenha que ser supervisionado, que eu tenha que usar esses algoritmos de sim, então, algumas probabilidades aí matemáticas. Não é isso. Mas que não se deixe a máquina aprendendo sozinho, o algoritmo executando, buscando dados e aprendendo, criando suas próprias definições e aprendendo sozinho. Que de vez em quando visualize esses resultados aí para ver o que deu certo e o que não deu tão certo assim. Aí a gente vem na questão de deep learning, né, que é o estado atual da arte, né. Fundamentalmente, esses algoritmos usam grande quantidade de dados de um domínio específico para tomar uma decisão que otimiza o resultado desejado. Isso é feito através de treino, para reconhecer padrões e correlações profundamente internas, conectando muitos pontos de dados ao resultado desejado. Essa, para mim, foi a melhor definição de machine learning, que foi do Kai-Fu Lee também. É bem interessante. Essa definição aqui de machine learning já é mais nas documentações das autoridades que regulam e tal, e eles como está em inglês, quando você vai traduzir, não fica muito legal, né? Mas, no geral, o machine learning é isso, né? O deep learning, na verdade, é isso, né? A aprendizagem de máquina mais profunda, né? E para que ela aprenda sozinha, ela precisa de um conjunto muito grande de dados. E aí entra a história das redes neurais não lineares aqui, classifica os dados com base na saída e tal, e aí você tem uma gama muito grande de dados, e ela consegue filtrar aquilo, fazer lá os MapReduce, etc., e extrair, de fato, insights ali para tomada de decisão. Quando você compara o machine com o deep, você vê que o deep já é um negócio bem maior, exige uma quantidade maior de dados, exige, digamos assim, maior consumo computacional do que só um machine learning puro, né? Só um algoritmo ali supervisionado, controlado. Quando você realmente entra no deep learning, cara, enquanto tiver poder computacional e tiver dado, o negócio está rodando, está consumindo e está indo. Tem uma figurinha lá que eu achei bem interessante, a questão de ML, né, Machine Learning versus Deep Learning. E aí ele te fala do input, né, a questão do fator humano aqui, né. No Machine tem alguém aqui que vai fazer uma abstração, aí joga no algoritmo para fazer a classificação, e aí tem aqui a saída, né. Isso não é, classifica. Aqui não, no Deep Learning você já pulou essa parte de ter uma pessoa aqui. Você tem uma entrada, o algoritmo já pega essa entrada, já vai extrair, já vai classificar, já vai processar, já vai fazer a associação, vai verificar se tem algum parâmetro, alguma regra, e jogar a tua saída. Acabou. Né? Então, quando a gente olha para isso aqui envolve muito mais dados e muito mais poder computacional. Aí a gente vai entrar na parte legal, né, que é a parte do bias, que a gente falou, né? Mas onde entra a história do bias? O que é o bias? É a questão do viés, né? Em português chama, aliás, em inglês chama bias, em português a gente chama viés, né? Tem gente que pergunta, bias, mas bias, eu falei, porque bias é em inglês. Toda vez que você quiser procurar sobre vício, né, de algoritmo, discriminação algorítmica, viés algorítmico, vai botar lá bias, aí você vai achar muita coisa sobre isso. E aí, para falar disso, a gente entra numa coisa interessante, né? Por que eu falei de Deep Learning, Machine Learning, Inteligência Artificial? Porque a gente usa toda essa tecnologia para fazer isso aqui, profiling, criação de perfil, automação. Eu pego um grande conjunto de dados, crio perfis e vou rotulando as pessoas nesses perfis, né?
Então, o que a própria GDPR define como profiling? Qualquer forma de processamento automatizado de dados pessoais, consistindo na utilização de dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais relativos a uma pessoa singular, em particular, ou para prever aspectos relativos ao desempenho dessa pessoa no singular, trabalho, perfil de trabalho, saúde, preferência, interesse, etc. Isso aqui é a definição da GDPR, da lei europeia, sobre o que é profiling. A nossa lei é um pouquinho diferente. A questão da criação de perfil, quando você olha para a GDPR, ele te dá muito mais dados sobre isso, né? Ele te diz assim, olha, para você criar perfil, basicamente você vai precisar de 3 coisas. A criação de perfil envolve alguma forma de processamento automatizado, embora o envolvimento humano não exclua essa definição. Mas o que eles vão considerar como uma criação de perfil? Primeira coisa, para eles considerarem um profiling, tem que ser automatizado, tem que ser realizado com dados pessoais e o objetivo do perfil deve avaliar os aspectos pessoais de uma pessoa física. Então, assim, eu estou criando perfis de máquinas. Não é perfilamento perante a lei. Logo, se o algoritmo discriminar uma máquina ou não temos problemas do viés do algoritmo dizer, Intel é bom, AMD não. Então, ele tá classificando máquinas. Agora, se eu estou usando dados de pessoas para criar perfis de pessoas, seja de saúde, seja de crédito, do que for, aí eu estou fazendo profiling. E aí é onde a questão da construção do algoritmo importa. E aí é legal porque a lei europeia ela distingue decisão automatizada de perfil, tá? Ele diz o seguinte, a tomada de decisão automatizada é a habilidade de tomar decisões por meios tecnológicos, sem envolvimento humano. As decisões automatizadas podem ser baseadas em qualquer tipo de dados. E aí ele diz o seguinte, olha, um perfil pode ou não envolver decisão automatizada. E decisões automatizadas podem ou não levar em consideração os perfis. Né? Porque no Brasil as pessoas acham que necessariamente, se eu tenho uma decisão automatizada, eu tenho um perfil. Não, eu posso ter automação de decisão, por exemplo. Eu aceito um pagamento ou recuso um pagamento, depende do parâmetro. Eu não criei um perfil, eu criei regras. Eu recebi isso, paga. Tá faltando um documento? Não paga. Eu tenho uma decisão automatizada, eu não estou usando perfil. Ou eu posso ter uma decisão automatizada com base em perfil. Eu vou pagar fulano ou ciclano? Depende, deixa eu ver quem é o fulano. O fulano tem isso, tem aquilo, o score tá não sei o quê? Pago. Fulano tem isso, não tem aquilo, não tem não sei o quê, o score tá baixo? Não pago. Então, eu tenho um perfil que me ajuda a tomar uma decisão automatizada. Então, na lei europeia, o legal é que eles fizeram muito bem a distinção disso. E na nossa lei, não. Tá? E aí isso gera uma grande confusão quando a gente fala de IA e de machine learning, deep learning, dentro da nossa regulação aí. Por quê? As decisões automatizadas podem ser feitas com ou sem a criação de perfil. O perfil pode ocorrer sem tomar decisões automatizadas. No entanto, o perfil e a tomada de decisão automatizadas são necessariamente atividades separadas. É aquilo que eu estava explicando, tá? A GDPR define isso. Não é porque eu tenho um perfil que eu tenho uma decisão automatizada. Eu posso ter criado esse perfil manualmente. E não é porque eu tenho uma decisão automatizada que eu fiz um perfil. Eu posso ter uma decisão automatizada sem basear em nenhum perfil. Ou eu posso ter uma decisão com um perfil e automatizar. Tá? Bom. Aí a gente vem para a definição de bias, né? Viés. Viés do algoritmo deve atender ao princípio de não discriminação. Mas o que é viés? Né? Viés ou tendência. É um peso, isso aqui é a definição da Wikipedia, tá? É um peso desproporcional, né? A favor ou contra uma coisa, né? A questão daquilo que você traz, às vezes, ali de crenças, isso aqui eu já sei que essa marca não é boa. E aí, eternamente, você vai julgar aquilo como não bom, né? Em ciência e engenharia, um viés é um erro sistemático.
Viés estatístico resulta de uma amostragem injusta de uma população ou de um processo de estimativa que não fornece resultados precisos em média. Aí você tem vários tipos de viés: racial, gênero, nacionalidade, orientação sexual, relacionada à deficiência, relacionada à idade. Então, você tem vários tipos de viés. O viés é quando você pega o algoritmo e tendencia ele para alguma coisa, para discriminar com base em alguma dessas características, digamos assim, né? E aí a engenharia e ciência, é engraçada essa definição, diz assim, é um sistemático, o modelo não foi bem feito, aí ele está indo mais para um lado do que para o outro, mas depois a gente ajusta, isso aí é número, é cálculo. Interessante essas definições. Expliquei tudo isso, né? Porque todo mundo conhece isso aqui, né? A gente precisa regular, já que muitas pessoas têm medo que a Skynet já esteja aí. Segundo tem um site que diz que já está, né? E adivinha, ela é baseada em inteligência artificial. Não sei quem nos assiste, não sei a faixa etária, não sei se todo mundo acompanhou a saga do Exterminador do Futuro desde o começo. E aí vem a questão da regulação, né? Eu falei ali dos conceitos do que é perfil, do que é decisão automatizada, das diferenças. A lei europeia trouxe esses conceitos. A nossa lei, ela só fala em um artigo, um inciso lá e muito en passant, né? Ela, aqui no artigo 12, no inciso 2, ela só diz o seguinte, olha, poderão ser igualmente considerados dados pessoais para fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. Né? É o que a nossa lei fala sobre profiling e dado pessoal. Mas como é que eu alcanço uma criação de perfil? Eu posso fazer isso manualmente ou eu posso fazer isso via um algoritmo. E esse algoritmo pode ser baseado em machine learning ou deep learning e eu estar utilizando inteligência artificial nele. Por isso, eu trouxe todos esses conceitos. Né? A criação de perfil é alcançada instrumentando o código-fonte do programa, sua forma executável, usando uma ferramenta chamada profiling. Os criadores de perfil podem usar várias técnicas, como métodos baseados em eventos estatísticos, instrumentados e de simulação. Essa definição aqui do lado, a LGPD não trouxe. Ela só trouxe isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima. Quando a gente fala de criar perfis, a gente está falando de criar perfis de pessoas físicas. E a GDPR foi muito categórica e a nossa lei não. Né? E aí dá um espaço para uma série de coisas, de interpretações aí, que a pessoa diz, não, então, bota aí o algoritmo para filtrar, bota aí o algoritmo para criar classificação. E nós temos um gap aí jurídico nessa parte. Bom, aí vocês vão me perguntar o seguinte, o que de fato a nossa lei falou? Né, o que a nossa lei traz sobre decisão automatizada, que pode ou não, segundo a GDPR, ter perfilamento, né? E que pode ou não essa decisão automatizada ser baseada num algoritmo de machine learning, de deep learning, ou seja, ela pode ou não estar usando inteligência artificial. Ela só diz o seguinte, o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluindo as destinadas a definir seu perfil pessoal profissional de consumo de crédito ou aspectos de sua personalidade. Morreu. Acabou. No inciso 1, ele só diz que o controlador tem que fornecer as informações a respeito dos critérios, né, que ele utilizou para essa decisão automatizada, observado os segredos comercial e industrial, e no inciso 2 ele diz o seguinte, em caso de não fornecimento, devido ao segredo de observância, né, de segredo comercial e industrial, a autoridade pode realizar auditoria para verificação dos aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Alguém viu a lei falar sobre inteligência artificial? Não? Não? Pois é. Então, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Não existe regulação no Brasil de inteligência artificial. Não está nada, niente, regulado.
E aí aqui o que eu trouxe para vocês é o que temos hoje mais próximo de uma regulação em inteligência artificial, tá? Esse projeto de lei aqui, que pelo que eu li lá, ele já está engavetado, e esse aqui que é o que está mais próximo de passar. Esse projeto de lei 5051 é pífio. Tem 7 artigos. Os caras nem conceituam o que é inteligência artificial, quais são os campos, ele não faz distinção entre os tipos de inteligência artificial, nada. Nieto. Nesse artigo 21 aqui, ou nessa PL 2120, ele já são 15 artigos, olha, já dobramos a quantidade de artigos. E nessa reportagem aqui, né, que ele está comentando a PL mesmo que está aqui, vocês podem consultar, né? Ele diz assim, olha, a PL está muito bem escrita. Li eu a PL e quase choro. Eu falei, oi? Então, acho que as canetes vai começar no Brasil mesmo, porque do jeito que estão regulando o negócio, e da casa da mãe Joana vai ser aqui. Aqui vai ser a casa dela. Por que eu estou falando isso, né? Da questão de regulação. Porque quando você compara o que está na nossa lei, que a gente tem realmente de embasamento jurídico, de segurança jurídica, com outros países, é completamente diferente. E por que eu estou falando disso? Porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona em outros países. A primeira coisa, a GDPR, ela é a lei da proteção de dados ali da União Europeia, não é da Europa, veja bem. Tem os países membros da União Europeia. Só que antes de ela virar uma lei, ela já era uma diretiva, né? Porém, existe lá o Parlamento Europeu. Aí o Parlamento Europeu vai além dos países membros da União Europeia, de toda a Europa. E esse parlamento ele já tinha uma definição, né, de perfil de recomendação. É bem parecido com o que está na GDPR, mas assim, a diferença é que a GDPR é para os países membros da União Europeia e o Parlamento Europeu é para a Europa inteira, né? E ele traz uma definição e ele diz assim, olha, recomendação do Conselho, né? A recomendação exclui o processamento que não inclui inferência. No entanto, a recomendação explica que o perfil pode envolver 3 fases distintas: coletar dados, análise automatizada e aplicar a correlação de um indivíduo para identificar características ou comportamentos presentes ou futuros, né? Fazer uma análise aí dele, meio Minority Report. Será que no futuro ele vai roubar, ele vai matar, ele vai morrer do coração, ele vai... Então... E aí isso aqui é o Parlamento da Europa dando algumas diretrizes sobre como, o que é perfilamento e que fases envolve e de que controles você tem que ter sobre essas fases, né? Ele tem que garantir que independente de você não estar ali, né, dentro da área da União Europeia, mas o fato de você estar na Europa e querer criar perfis de pessoas, sejam eles para automação ou não, você tem que observar lá a questão da GDPR. Então, foi uma regulação lá que eles deram. E ele diz o seguinte, olha, um perfil, quando ele é criado, no geral, ele pode ser um perfil genérico, ele pode ser um perfil para tomada de decisão, ou pode ser também uma tomada de decisão exclusivamente automatizada, incluindo a criação de perfis que produzem efeitos jurídicos ou afeta a pessoa. O que é isso aqui, por exemplo? Aquele negócio que eu estou brigando até hoje, que eu espero que agora a gente consiga derrubar, chamado score no Brasil. Que é a coisa mais injusta que existe, dado que eles pegam dados seus, diferentes fontes públicas abertas, e usam contra você. Aí depois eu digo por que ele usa contra você. Porque você não sabe, de fato, o que o algoritmo dele está fazendo, qual é o peso, por que cada birô de crédito você tem uma pontuação diferente. Você vê que o negócio é bagunçado mesmo, né? E quando por que eu trago essa questão da legislação aqui de perfil, quem já legislou ou não? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a própria CCPA que está sendo modificada agora, essa questão de perfil, eu tenho que aceitar fornecer meus dados para criar perfil. E aí eu vendo isso para as empresas. A empresa tem que me pagar.
Ela não faz meu perfil de graça e fica vendendo o serviço de score para os outros e eu não ganho nada. Então, a gente vê que a gente realmente precisa de uma regulação sobre a questão de criação de perfis, né, de decisões automatizadas, e aí tudo isso está baseado, basicamente, em machine learning, deep learning, inteligência artificial. É por isso a necessidade de entender o que é um perfilamento, o que compõe ele, se ele pode ou não implicar em uma decisão automatizada, que isso pode trazer um prejuízo para a pessoa. Por quê? Porque a gente tem a questão do viés algorítmico, né? A GDPR fala da questão do processamento automatizado de dados e tudo mais, a avaliação sugere que o perfil envolve alguma forma de avaliação ou julgamento sobre uma pessoa, né? Eles classificam as pessoas com base nesses perfis. Então, a GDPR regulou isso. Como é que eu vou criar esses perfis? O que eu tenho que respeitar na criação desses perfis? E aí, ok, a gente falou de perfis, agora a gente entra na parte de inteligência artificial, que ela pode ou não estar lendo esses perfis ou ajudando a gerar esses perfis de pessoas, né? Bom, primeira coisa que, diferente da nossa lei, por exemplo, a autoridade alemã aqui, ela se baseou no tratado de Hambach, de uma declaração de inteligência artificial, e ela diz o seguinte, olha, em momento algum a gente diz que IA não pode ser utilizado. Você pode usar inteligência artificial, você pode usar algoritmos, machine learning, deep learning, ok, desde que os controladores devem implementar esses princípios tomando medidas técnicas e organizacionais que precisam ser planejadas desde o início. Proteção de dados por design. A IA pode ser usada lá, desde que ela não fira nenhum princípio da GDPR, as bases legais previstas na GDPR e, além disso, esse tratado aqui, ele está visando, tá? A autoridade da Alemanha está regulando, ainda não está tudo aprovado, mas está em regulamentação, o uso de inteligência artificial na Alemanha. E para isso, né, para que esses dados pessoais possam ser utilizados para profiling, para inteligência artificial, para processamento de máquina, automação, etc., eles disseram o seguinte, ó, vocês querem usar IA para processar dados de pessoas, seja para tomar decisão automatizada para criar perfil? Ok, na Alemanha. Porém, vocês vão ter que garantir que essa inteligência artificial, primeiro, não deve transformar pessoas em objetos. Segundo, só pode ser usada para fins constitucionalmente legítimos e não cancele o requisito de limitação de propósito. A IA deve ser transparente, compreensível e explicável. A IA deve evitar a discriminação. Aqui é que entra a questão ética de IA, de evitar e fugir dos bias ou vieses. O princípio da minimização de dados também se aplica à IA. A IA precisa de responsabilidade. A IA precisa de padrões técnicos e organizacionais, ou seja, você precisa de políticas e medidas técnicas de segurança para usar IA. Você quer usar? Pode usar. Você vai usar IA para processar dados pessoais? Ok, mas minimamente você vai ter que, além de obedecer a GDPR, olhar para esses princípios. Então, como que os outros países estão fazendo para regular a IA? Né? A primeira coisa que eles estão fazendo é a distinção entre IA hardware e IA software. E aí você vai me perguntar, sim, mas por quê? Né? Por quê? Né? Por que está diferenciando se a IA é um hardware ou um software? Porque imagina lá a história dos carros autônomos, né? O carro que atropelou o robô morreu. Ou o carro que atropelou, o carro autônomo que atropelou pessoas. Bom, eu tenho uma IA dirigindo um hardware. E pode matar pessoas. Então, você precisa fazer a regulação e a distinção entre o que é só uma IA, tipo, eu tô ali com a Alexa, eu falo com ela, oi, Alexa e tal, como é que você tá? Então, a gente conversa ali, peço minha música, peço iFood, peço Uber, tudo bem que ela nunca entende meu Uber, mas ok, a gente tenta, vai tentando. É diferente de eu ter um robozinho em casa que se mexesse aqui, que aspirasse a casa, que pudesse causar um curto-circuito, ou um carro autônomo desse, ou um avião, um helicóptero, que seja,
que pode pôr em risco, aí entra a questão do safety, né? Porque em inglês a gente tem a diferença entre security e safe. Safe é quando envolve a segurança física, a segurança humana, né? O risco de vida aí. Então, é por isso que eles falam assim, a primeira distinção é, essa IA, ela vai ser só hardware ou ela vai ser hardware e software? Porque se ela for hardware e software, ela pode trazer mais risco às pessoas, para regular o uso dela. Segunda coisa, o que é uma IA? Funcionalidade, sistema ou ciência? Veja, se a IA for considerada uma ciência, ela precisa de regulação. Para eu regular uma ciência, eu tenho que regular o quê? Seus membros, sua organização e órgãos de supervisão. Se a IA for um sistema que pode ser implantado e pode ter impactos diferentes na sociedade, então a regulação deve se concentrar nos sistemas, né? Como eles são usados, construídos, implantados e por quem. Então, veja como é importante a questão conceitual da coisa para eu criar uma regulação. Distinguir entre IA forte, geral, IA fraca, que é a IA geral, a super IA, a IA forte lá e a IA fraca, aquela distinção entre as três IAs lá que eu mostrei. Isso é importante para regular, porque, por exemplo, tem país que ele já disse que ele não vai permitir a IA forte, ele só vai até a IA geral, ele já disse isso, já é uma diretriz do país, tá? Ele só vai permitir a regulação e uso de IA fraca e IA geral, não IA forte. Delimitação do conceito de inteligência, né? É a questão até o que é inteligência, né? Como que ela vai ser avaliada, como que ela vai ser explicada. A inteligência não é um termo acordado. Quando você procura a definição de inteligência artificial, como eu mostrei para vocês, tem N definições, tá? Quinto ponto, definição de aplicativos ou aplicações de acordo com os riscos. Se o aplicativo real ou o aplicativo futuro estão sendo considerados. Quais tipos de funcionalidades os sistemas devem exibir para ser considerado uma IA? Aquilo que eu estava falando sobre automação, sobre algoritmo. Eu uso um supervisionado aqui que ele só abre e fecha a porta. Eu posso considerar isso uma IA? Mas o que ele faz? Ele abre e fecha a porta. Mas ele abre e fecha a porta a partir do quê? A partir do momento que ele identifica alguém. Tá. E, não, é só isso. Entendeu? Então, que funcionalidade? Como é que é o algoritmo? O que ele faz? O que ele deixa de fazer para ele ser considerado uma IA? A gente não tem isso. Especificar a referência aos subcampos de pesquisa da IA, né? Ele vai dizer assim, olha, a IA tem subcampos de pesquisa. Tipo, eu vou mostrar depois aqui para vocês. Tem país que diz que rede neural é subcampo, tem país que não. Então, cada país... Isso aqui, esses 7, digamos assim, esses 7 princípios, esses 7 norteadores aqui para se regular uma IA no país, eu não inventei, tá? Isso veio de fora, isso é um tratado aí internacional que os países estão adotando, partindo desses princípios aí, para regular a IA, cada um no seu país. E aí, a partir disso, a gente tem isso aqui, tá? Aqui são as instituições, né? A IA GALEG, ó, ela faz distinção entre hardware e software, ela tem uma definição do que é IA, ela distingue IA fraca ou forte, ela tem uma definição do que é inteligência, ela faz uma definição de aplicações que podem usar ou não, ela faz uma definição de recursos e capacidade, e ela define referências aos subcampos de pesquisa da IA. Você vai ver que tem organização, a OECD, eu acho que aqui é a OCDE, gente, acho que eu cometi uma dislexia aqui. Ela diz que ela não faz distinção entre hardware e software, ela não faz distinção entre IA fraca e IA forte, entre aplicação nem subcampos de pesquisa. A ISO também não, tá vendo? Aí ele diz assim, sobre inteligência, aí ela já diz. Ela já tem uma definição de inteligência, de recurso e capacidade. Aí você vai vendo aqui que tem algumas diferenças, né? Basicamente. O governo da Dinamarca, ele já faz distinção entre IA de hardware e software. O governo da Espanha, não. Então, você vai vendo que alguns governos tomaram... o governo da Alemanha não faz distinção entre IA de hardware e software, o da Finlândia faz, nenhum dos dois faz... mas olha aqui o que o governo da Alemanha fez, tá? Porque esse aqui, o governo da Alemanha, que é desse tratado de Rambach, ele já disse que, por enquanto, IA forte, eles não querem. Esse é um país que ele faz a distinção, que ele já disse, IA forte aqui, não...
por esse momento agora, a gente não vai regular. É um país também que faz diferença, né, que fez aqui a questão de definição de inteligência, de recursos e capacidades, mas não fez distinção entre hardware e software, nem aplicação, nem subcampos. Subcampos, se eu não me engano, acho que os Estados Unidos faz, Machine Learning diz que é um subcampo de IA. O governo do Reino Unido também não faz distinção entre hardware e software, dos Estados Unidos faz. Nenhum dos dois faz distinção entre IA forte e fraca. Sobre inteligência, o governo do Reino Unido faz, Estados Unidos não. Recurso e capacidade, sim, raciocínio lógico, Estados Unidos, sim. Eles não têm medo mesmo. Assim. Definição entre IA forte e fraca, inteligência, aplicação, a gente quer o negócio funcionando. Bom, deixa eu ver. Aí tem o governo de Singapura aqui também. Tem mais quem aqui? Da Austrália. O da Austrália, ele também regulou. IA geral e IA fraca. Por quê? Porque tem governo, como eu falei para vocês, que já disse, aqui no país nós não vamos regular nesse momento IA forte. Ponto. Aqui, ele já dá subcampos na Austrália, redes neurais e aprendizagem profunda, né? O Deep Learning aqui. O Japão, ele também dá Machine Learning, Deep Learning, ele diz que são subcampos da IA. Em compensação, ele não define aplicação, ele não faz distinção entre IA forte e IA fraca, e ele também não faz distinção entre hardware e software. Tá? Então, beleza, vocês entenderam aí que os outros países estão correndo atrás de regular o uso da IA. Já é uma realidade, muita gente usa, só que estão buscando regulação para isso. A gente sabe, tipo, mas vão regular agora, né, que já está em produção? Se não regular agora, teremos... Pois é, né, podemos ter alguns impactos não tão legais, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre impactos, né, de uso da IA é a regulação. Então, assim, a GDPR, no geral, ela não impediu o uso de IA, tá? Nos países membros da União Europeia que estão sobre a égide da GDPR, ela só diz o seguinte, olha, condições para uso de IA, tem condições para você poder usar, tá? Você tem que respeitar lá os princípios da lei, né? Processamento justo, tratamento posterior e limitação de finalidade, o limitation of purpose, né? Minimização de dados, precisão e limitação de armazenamento. São os princípios. E você tem que achar uma base legal para essa IA. Seja consentimento, seja legítimo interesse, desde que você faça lá os testes e comprove, né? Cumprimento de obrigação legal. Aí você vai me perguntar assim, IA para cumprimento de obrigação legal? Eles não fazem lá o reconhecimento facial de procurados? Eu estou usando inteligência artificial para processar um grande volume de dados de imagem de pessoas para achar fugitivos, enfim, pessoas de alta periculosidade. É um cumprimento de obrigação legal. Né? É necessário para proteger interesses vitais, proteção à vida, né? Tem algumas aplicações interessantes em relação ao hospital, né? Que ele fica pegando lá resultados de exames, sintomas e diagnósticos e tudo mais, e já traçando possíveis tratamentos preventivos aí, né? Então, proteção à vida. Então, você tem, né, que tem um impacto positivo aí. Beleza, eu posso usar desde que eu respeite minimamente as bases legais e os princípios. Mas só eu fazer isso não quer dizer que isso regulou o uso da inteligência artificial, tá? Como eu mostrei lá, existem princípios para criar uma regulação específica para IA. Ainda não está 100% aprovada, pelo menos naqueles países que estão listados lá, eles ainda estão em processo de regulamentação. Ainda não está lá assinado, carimbado e valendo. Eles já abriu consulta pública, a Alemanha, se eu não me engano, ela está quase encerrando já o dela, ela já está quase publicando a lei dela. A outra questão é o uso consciente, né, de IA e decisões automatizadas, né, usar a inteligência artificial para processar um grande volume de dados aí para decisões automatizadas. Mas desde que, né, alguns fatores têm que ser respeitados, além do princípio da base legal. Você tem que ver a natureza dos dados. Então, peraí, eu estou pegando dados pessoais, ok, a gente sabe que a maior parte das IAs são treinadas com nossos dados pessoais, mas que tipo de dados pessoais?
é dado pessoal sensível. Eles têm uma coisa lá chamada categoria especial de dados, que a gente não tem. Enfim, a finalidade, né? Eu coletei esse dado para quê? Eu disse para a pessoa que eu coletei, para o titular, que eu ia coletar para treinar uma inteligência artificial, ou eu estou usando isso deliberadamente? O contexto, a expectativa do usuário, o impacto, né? Que aí depois eu peguei esse dado, tratei, treinei minha inteligência, e agora o cara já chega lá na minha loja, na minha empresa, a porta nem abre para ele. Porque eu já ensinei que esse cara não é bem-vindo aqui para inteligência artificial. Eu já peguei todos os dados dele, já botei lá, já treinei ela. Quando você vê essa pessoa, não abre a porta. Olha o risco, né? E a pessoa achou que ela estava dando os dados dela só para um cadastro de entrada. Então, você não sabe para o que depois esse seu dado vai ser utilizado. E a questão das medidas de segurança aplicáveis, né? Podemos usar? Podemos usar, mas isso tem impacto. Respeitei a lei? Eu estou dentro do que já tem hoje de legislação ou não? Eu vou esperar ainda. E aí, agora os impactos negativos, né? Os direitos dos titulares e as decisões automatizadas. Eu acho que todo mundo viu Cambridge Analytica, acho que todo mundo assistiu Privacidade Hackeada, acho que todo mundo assistiu O Dilema das Redes, acho que todo mundo, não sei se todo mundo assistiu, mas recomendo fortemente. Tem um outro documentário chamado A Era dos Dados, que é fantástico, tipo, desde reconhecimento facial de porco, que os caras usavam, até um negócio de tratamento de esgoto, assim, o que eles fazem com dados, a partir daquilo ali, o que eles extraem de insights e inferições que eles começam a fazer é fantástico. Então, onde é que está o perigo, né? Os nossos direitos de cidadãos. Quais são os principais problemas, né? A questão da criação de perfil é um problema, porque você tem grandes volumes de dados. Para você tratar esse grande volume de dados, você cria algoritmos de deep learning, de machine learning, para processar e te gerar tomadas de decisões mais acertadas. E aí, com isso, você pode gerar discriminações ou generalizações que vão ser prejudiciais. Então, o principal problema é esse, o principal risco, criação de perfil generalista discriminatório. A outra coisa é a questão de, dentro da expectativa do titular, né, a questão da transparência. Dados tratados sem a devida informação de impacto das expectativas do titular. Quer dizer, você vai tratar aquilo para treinar uma inteligência, você não explicou para a pessoa que você está usando o dado dele para aquilo, e de repente depois ele pode não ser mais aceito num determinado concurso, num determinado processo seletivo. Por quê? Porque os dados dele estão alimentando lá, quando bate já lá, ele diz, esse candidato aqui, o perfil dele não é bom não. Saca fora. E aí ele nem sabia, porque o dado dele já ia para aquilo, e ele já fica sempre fora, por exemplo, de uma possível processos seletivos, possíveis processos seletivos. Né? A questão da complexidade dos dados e dos métodos e algoritmos, a questão de uso dos dados para finalidade diferente, né? Mais uma vez ele vai impactar aqui com a questão do uso de dados em aplicativo e Big Data, dados tratados além da finalidade e ameaça à privacidade. Imagina só, né? Você tem lá o Face, ele tem determinados dados, que ele já faz um monte de inferências sobre você, aí você tem o WhatsApp, aí você tem o Instagram. Só na rede Zuckerberg, ele já tem dados preciosíssimos de você. O que você gosta de ver no Instagram, com quem você fala, o WhatsApp, e com quem você fala o que você gosta de ver e com quem até você flerta, ou se você está procurando emprego no Facebook, ou se você está vendendo as coisas, está mal das pernas, está vendo as pernas, está comprando, está vendendo, está tudo lá no Face. Quantas inferições ele pode fazer sobre você? Tá aí o escândalo da Cambridge Analytica, para dizer. Problemas e riscos além desses, né? A questão de se você vai usar esses dados para fins de pesquisa, estatístico, ok, desde que esse modelo estatístico não seja um modelo viciado. E aí eu falo aqui do livro lá da O'Neill, né? O Algoritmos de Destruição em Massa, fantástico, super recomendo. Tá até aqui na bibliografia do final. Em algumas circunstâncias, a questão da exibição dos anúncios, né? Que todo mundo reclama, pô, eu falei de tal coisa, e aí fica aparecendo no Facebook, no Instagram, não sei o quê. E aí é legal que, assim, para uma pessoa aparece teste de gravidez, né, fralda, não sei o quê. Para outra aparece joia, carro, não sei o quê. Para mim só aparece supermercado, não sei o quê. Aí da fulano, pô, mas fulano só recebe
né? Roupa legal, coisa legal. Não sei o que o algoritmo está trabalhando, que ele achou que o perfil de uma era doméstico e o perfil da outra era, sei lá, mais arrojado. Então, esses são alguns problemas e riscos quando a gente está falando de algoritmos de grandes dados sendo processados por algoritmos, seja ele uma IA fraca ou uma IA geral, aí a gente não chega a ter uma IA forte mesmo, mas ainda assim é um risco, porque aí você começa a questão de fazer inferições sobre as pessoas. Vira um negócio meio Minority Report. Não, esse cara aqui, prende ele agora. Não, porque daqui a 2 anos ele vai matar alguém. Não, eu tô te falando, eu li todos os dados dele, daqui a 2 anos ele vai matar alguém. E aí? E o seu direito de ir e vir, e a sua liberdade, os seus direitos civis individuais, e a sua individualidade, para onde vai? Vai para o ralo. Porque todos os seus dados estão na rede, eles coletam, fazem as combinações e fazem as heurísticas, a análise lá e dá um resultado. Olha, acho que isso aqui vai ser um bom empregado, isso aqui não vai, isso aqui vai pagar bem, isso aqui vai pagar mal. Qual o principal impacto que a gente vê em relação à decisão automatizada, viés, ao uso da inteligência artificial? É os nossos direitos e liberdades civis. Por quê? Porque a gente tem a questão de, que eles chamam lá, tem um tratado até, aliás, tem uma recomendação do Parlamento Europeu sobre unfair algorithms, né, algoritmos injustos, a questão que eles ressaltam de processamento em massa, e aí você cria generalizações, e essas generalizações podem criar empobrecimento e controle social, perda de privacidade, desemprego devido à substituição ou automação, aí entra também para colaborar com isso a questão dos viés algoritmos junto com os algoritmos injustos, entra com isso, como resultado disso, inferências e suposições, generalizações, né, inferências e suposições, na verdade, generalizadas, então todo mundo que come A e B, então é C, todo mundo que paga isso e aquilo, então é aquilo, então você começa a entrar em generalizações, aí, por quê? Porque você tem ali um processamento em massa, tem um algoritmo bem enviesado e não faz uma crítica ali do que entra e do que sai, e para completar tudo isso ainda tem modelos estatísticos viciados. Não sou eu que estou dizendo isso, é gente muito mais inteligente do que eu, tá? Eu só leio e consumo de várias fontes e vários lugares. Então, quais são as perspectivas? A gente entendeu o impacto, né? Direitos e liberdades civis das pessoas e a regulação para o uso disso. E como está regulado no Brasil e como fora do Brasil estão se organizando para regular, o que já está regulado pela GDPR e o que não está, né? E aí, diante de tudo isso, quais são as perspectivas? Alguém gosta de Black Mirror, gente? Eu me amarro nesse bonequinho, aliás, ela é meio sinistra. Quando a gente olha para esse negocinho aqui, eu fico me perguntando lá sobre a diferença de hardware e software. Eu falei, eu acho, sinceramente, que é importante distinguir, porque daqui a pouco, se um robozinho desse ficar grande, e aí ele processando lá a nossa falta de lógica, pode ser que ele entenda realmente que exterminar a raça humana vai ser mais fácil. Então, eu tenho medo do que um algoritmo pode fazer num robô maior. Mas eu gosto de estudar e ler sobre, tá? Perspectivas. Bom, já temos decisões automatizadas, inclusive por meio do CNJ, tá? Eles têm um ambiente lá de processo eletrônico, né? O PJE, ele é baseado em inteligência artificial, claro, ele é uma IA fraca ali, ele está juntando um conjunto de dados, ele faz coisas específicas, análises processuais ali, né? É específico para aquilo, mas a primeira ferramenta colocada à disposição está direcionada ao uso da IA é o Synapse, uma solução que permite a pesquisa e produção de serviços inteligentes para auxiliar na construção dos módulos para o PJE e no seu aprimoramento. Então, a gente já tem, hoje no Brasil, o CNJ já faz uso disso, tá? Então, quem usa o PJE aí para peticionar e etc., dos portais aí dos tribunais de justiça, ele já usa aí a questão de machine learning. Eles não deram detalhes se chega a entrar em deep learning, mas já usa bastante coisa de machine learning de redes neurais,
tá? Apesar de ser uma IA fraca. Perspectivas. Bom, isso aqui, tá aqui a fonte aqui embaixo, é como os outros países têm adotado as suas estratégias sobre o uso e regulação da IA, tá? Usar, todo mundo está usando. Regular é que os governos começaram a se preocupar. Falou assim, ó, a gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que usar, mas a gente tem que usar com controle. Usar com... Porque senão o negócio pode virar meio Travelers. Eu não sei também se alguém já assistiu Travelers, também é bem interessante. Então, você tem aqui alguns países que foram definindo o plano de ação. Ó a China aqui, ó. Aliás, eu super recomendo esse livro do Kai-Fu Lee, porque, assim, o salto que a China deu em inteligência artificial é uma coisa fantástica. E tudo a partir daquele jogo lá que o cara abandonou de Go, né? E aí a China pegou, a partir aí de 2000 e... Na verdade, ela veio acompanhando 2010, 2012, quando foi 2017, o governo chinês falou assim, agora, filho, a verba vai para esse negócio de inteligência artificial. Agora a China sai do buraco. Pode botar aí. Pode botar esse dinheiro aí. E ela está com um plano arrojado até 2025 de investimento muito agressivo em inteligência artificial. Tanto que ela já está na ponta aí de muitas coisas de software. Porque eles têm o que a inteligência artificial precisa? Dados. Baldes e mais baldes e mares de dados. Você tem um país com uma população de quase 2 bilhões de habitantes, você tem dados suficientes para alimentar sua inteligência artificial e ela sair na frente. Detalhe, que a China lá não fez a diferença entre a forte e a fraca. Então, para eles, eu quero é ter a inteligência artificial. Se ela vai ser forte ou fraca, toca para frente. Diferente de outros países da União Europeia, né? Essa aqui é a estratégia europeia, tá? De inteligência artificial. Eles começaram na primavera de 2018 e eles continuaram ano passado, apesar da pandemia aí, eles, olha a quantidade, 500 milhões de euros em 2017 para 1,5 bilhão de euros até 2020, desenvolvendo plataformas de inteligência artificial sob demanda. Aí para o setor privado. E depois de 2020, agora eles estão na parte de regulação, né, suporte, a parte da questão do tratamento de dados transfronteiriço, mas ao mesmo tempo compartilhamento de dados para treinamento de IA e o uso e etc. Então, quer dizer, são países que se organizaram, né, são continentes que se organizaram. Quando a gente olha para o nosso país, nossa senhora, você chora. Perspectivas. A Unesco publicou um material muito interessante chamado AI Ethics, Diálogos Abertos de Ética em IA, né? E aí, dentro desse modelo, ela criou lá um conceito chamado de conceito deodontológico, bem interessante. Ela diz assim, olha, a gente precisa da IA para o mundo, mas basicamente, para a gente regulamentar a IA universalmente, ela tem que seguir 3 valores: autonomia, dignidade e bem-estar. Basicamente é isso. Que eles chamam de florescimento humano. Eles veem a IA como uma forma de, literalmente, florescimento humano, né? A meta é que ela promova mais dignidade e autonomia do que bem-estar. Bem-estar também, mas o bem-estar não pode superar a autonomia e a dignidade das pessoas. Porque, às vezes, essa história de wellness, né, de bem-estar, as pessoas ficam meio preguiçosas, né, com algumas comodidades aí, e é isso que é perigoso, né? E ele diz assim, dentro de autonomia, tem que ter cooperação, interconectividade, fortalecimento, participação das pessoas, né, tem que ser aberto às consultas públicas, tem que respeitar a criatividade, as liberdades fundamentais, a IA tem que ter autonomia, mas tem que ter responsabilidade e agências para supervisionar os modelos de IA que estão trabalhando. Dignidade, a igualdade humana, a questão de evitar aí discriminações e discrepâncias aí, a questão de inclusão, de privacidade, de justiça. Olha uma coisa legal que eles botaram: explicabilidade, direito a uma explicação e prestação de contas. Ah, por que isso aqui não? Foi o computador que calculou. E aí que é inteligência artificial, não vou discutir com ela. Não vai sim. Quem fez? Você vai ter que explicar aqui
e prestar contas. Por quê? Os Estados Unidos ele já tem um sistema penitenciário baseado num score lá de pontuação para as penas, né? Enfim, que já está sendo questionado, que já foi super bombardeado por causa da questão do viés. E a questão do bem-estar, né? O bem-estar promovendo, garantindo para a pessoa humana paz, segurança, harmonia social, sustentabilidade e não maleficência, né? A gente não vai usar a IA para guerra, para detonar um país com outro e acabar. Não, a gente quer o bem-estar humano, com paz, com segurança, a gente quer a dignidade humana, respeitando a privacidade, inclusão, justiça, igualdade, com prestação de contas, e a gente quer autonomia, né? Então, isso aqui foi muito interessante, essa questão que eles chamam de modelo deodontológico aí, que eles dizem assim, olha, se vocês regularem e construírem, né, algoritmos de inteligência artificial respeitando isso, a IA tem um futuro enorme pela frente. A questão de perspectivas, né, mais algumas perspectivas aí sobre a própria GDPR, né. Primeira coisa que ele vai te dizer aí é, avalie riscos, né, identifique os riscos, avalie os riscos, pondere os riscos, monitore isso, né, a questão, assim, de monitorar não só o risco, mas é interessante porque tem a parte do monitoramento sistemático, né, que é quando você pega e começa a usar a parte aí que o nosso amigo Cabelo é fera, visão computacional, né, para fazer reconhecimento facial, processamento de dados pessoais para identificação biométrica, né, ele diz assim, olha, isso é um uso que muitos governos têm feito e têm apelado para a questão de proteção à vida, de obrigação legal, procurando criminosos, etc. Mas, mesmo este uso, ele precisa ser controlado, ele tem que ser justificado, ele não está aí solto, né? Por quê? Porque tem risco, tem obrigação legal, tem que adotar salvaguardas de segurança, inclusive, não é só, eu escrevi a minha política da IA aqui, tá aqui o algoritmo, tem essa trava e tal, não é só isso. E toda vez que você for usar IA, você vai precisar de um DPIA, né, de um relatório de uma avaliação de impacto à proteção de dados. Não tem para onde correr, tá? E aí o DPIA, no mínimo, pela GDPR, ele tem que ter isso aqui, né, descrição sistemática, avaliação do processo, avaliação de risco e as medidas, as salvaguardas. É muito parecido com o que tem no nosso RPD, tá, no nosso relatório de impacto de proteção de dados. Só que diferente da nossa legislação, a GDPR já diz, se você vai usar IA, você vai ter que fazer um relatório de impacto, ponto, não tem discussão. A nossa lei não está isso escrito em lugar nenhum. Nossa lei fala de um relatório de impacto, mas ela diz que a autoridade vai pedir, né, esse relatório de impacto, principalmente quando a atividade for baseada no legítimo interesse. Principalmente, ou especialmente, ou principalmente, eu não lembro agora exatamente a palavra. Mas, em momento algum, a nossa lei se preocupou em relação ao uso desses algoritmos de inteligência artificial para tomada de decisão, para perfilamento. Recomendações, né, como a própria GDPR recomenda, Data Protection by Design, Data Protection by Default, né, privacidade, a proteção dos dados do design, do início ao fim, durante todo o ciclo de vida, e a questão da proteção dos dados por padrão, usar somente os dados estritamente necessários, e para o fim que foi especificado lá para o titular dos dados. A outra coisa que ele falou lá, todo mundo já me ouviu falar muito, Privacy by Design, Privacy by Design. Toda vez que você for construir um algoritmo de IA, eles falam, pensa em Data Protection by Design e Privacy by Design. Constrói o teu algoritmo pensando sempre na privacidade por desenho. Então, privacidade por padrão, funcionalidade completa, respeita a privacidade do usuário, tem que estar embarcada no design, tem que ser segura fim a fim, proatividade e não reatividade. E visibilidade e transparência. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Num desses normativos aqui que eu vou citar aqui no final, ele te dá algumas recomendações sobre o uso de IA e segurança. Ele diz assim, aprendizagem federada, para você evitar as caixas pretas, né, e evitar problemas com as autoridades de supervisão. E evitar também o uso excessivo de dados pessoais para treinar as IAs. Ele diz, olha,
privacidade como diferencial, usem cápsula de matriz, usem aprendizagem federada, usem GAN, né, que é a questão lá das redes adversárias, redes gerais adversárias, acho que é isso, GAN. Né? E a questão desse modelo aqui, Higher Statistics, que é um modelo da Noruega e que eles chamam de Higher 23, né? É muito, muito interessante esse modelo aqui, que ele permite você usar, gerar dados que não são dados reais de pessoas, tá? Ele te gera massas de dados para treinar, assim como a GAN e assim como a questão de aprendizagem federada. Ele te gera massas de dados bem parecidas com a realidade, mas que não são dados de pessoas físicas, mesmo existentes no mundo real. Então, são alguns padrões interessantes para gerar massas de dados e para construir algoritmos de inteligência artificial de forma mais segura, de forma a respeitar a privacidade, de forma a evitar problemas com as regulações, e eles também recomendam aqui a questão de criptografia homomórfica. Essa parte eu achei muito legal, sobre a questão de criptografia homomórfica, né, de você processar dados ainda criptografados e tudo, mas tem alguns problemas, né, eles já relataram alguns problemas, mas essa aqui, no geral, são as recomendações se você quer trabalhar com IA de uma forma segura, de uma forma mais aderente às legislações de privacidade. Por quê? Porque são os nossos dados que alimentam as IAs. Basicamente, é isso. Então, minhas dicas para vocês, meus baselines de leitura e regulação, tudo que vocês viram aqui, vocês vão encontrar um pouco de cada coisa em cada material desse aqui, da autoridade da Espanha, da Comissão Europeia, né, do Parlamento Europeu aqui, essa parte aqui desse Data SalesNet, esse aqui é o que eu falei da Unesco, tá, The Open Dialogue on AI Ethics aqui, The Open Dialogue. Tem esse da Deloitte também, falando sobre a questão de ética na IA, tem esse livro aqui, Artificial Intelligence and Cybersecurity, muito legal, for dummies, tem PDF gratuito dele na internet, tá? Essa parte aqui é do Poder Judiciário que eu falei para vocês, tem um paper também aqui do ICO sobre Big Data, né, Big Data, Inteligência Artificial, Machine Learning e Data Protection. Basicamente, assim, é como o Kai-Fu diz, né, assim, o que permitiu a inteligência artificial dar um salto? Big Data. Porque hoje a gente usa nossos dados em tudo. No Uber, no Cabify, no iFood, no whatever. Aqui é a parte de sistemas discriminatórios, a questão de raça, gênero, e enfim, da INAU. Aqui tem um outro do artigo 29 de proteção de dados, aqui é a questão de decisão automatizada e profiling. Essa resolução aqui da Assembleia Global de Privacidade. Lembra que eu falei para vocês, ó? Bad tricks. Tudo isso aqui tem dados nossos, né? As IAs estão aprendendo com esses dados. Então, é isso, né? Cuidado com o pensamento que não é que a IA vai substituir a gente, é por isso que a gente se preocupa com a questão da regulação, mas a gente tem que aprender a diferença, o que torna a gente humanos e o que a gente pode automatizar pela IA. E o que essa automação pode trazer de benefícios para a gente como humanos. Por isso, toda essa discussão sobre regulação, sobre os aspectos filosóficos de definição de conceitos aí. É isso, pessoal. Muito obrigada. Alessandro, a gente tem uma pergunta do Magno Logan que eu acho que ela é bem interessante e você poderia nos ajudar, que é qual a diferença entre Data Protection by Design e Data Protection by Default? Tá. Um exemplo. É porque, basicamente, o Data Protection by Design está falando de você pensar na proteção de dados por desenho, né? Desde a concepção ali. Você vai proteger os dados desde que você criou o teu programa, o teu produto, o teu serviço, o teu processo, enfim. E o Data Protection
by default, ele está falando mais sobre o tratamento em si, que é a questão assim, eu só vou recolher os dados que eu preciso, eu não vou coletar dados a mais. E ao mesmo tempo que eu não vou coletar dados a mais, eu só vou usar o dado para aquilo que eu informei para a pessoa que eu coletei o dado. Tipo, esse é um exemplo, né? Eu fiz lá um cadastro. Para que é o cadastro? Para eu abrir um crediário na loja. Mas aí depois eu pego esse cadastro e vou treinar a inteligência artificial. Mas eu não disse isso para a pessoa. Ela achou que era só para ele abrir o crediário da Casa Bahia. Ele não sabia que a inteligência artificial das Casas Bahia ia começar a pegar aqueles dados e cruzar com as compras, a data que ele paga, o que ele compra, quando ele compra, para começar a sugerir produtos para ele.